Olá, eu sou Bruno Damião, diretor de informática e membro da diretoria científica da Sociedade Mineira de Pediatria. Hoje, no nosso podcast, teremos como convidada a doutora Suzana Satuf, do Departamento Científico de Neurologia Infantil, que falará sobre o TEA. Olá, doutora Suzana. Olá, pessoal. Eu sou Suzana Satuf, neurologista infantil, e hoje eu trabalho principalmente com os transtornos do neurodesenvolvimento. É um prazer estar aqui com vocês hoje, discutindo um tema tão importante quanto o autismo, sendo que o CDC coloca hoje 1 para 40 nos Estados Unidos. O TEA é a sigla para o transtorno do espectro autista, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, com prejuízos na reciprocidade social, na comunicação, seja ela verbal ou não verbal, com comportamentos repetitivos, interesses restritos e inflexibilidade comportamental. Aqui cabe a gente dar uma parada e pensar que comunicação não é a estratégia que a gente usa apenas verbal, ela é também não verbal. Então, mesmo antes da criança já adquirir a capacidade de fala, nós podemos perceber uma dificuldade de comunicação naquela criança que não aponta, não faz o olhar conjugado, que é, por exemplo, quando eu aponto uma coisa, ela olha, né, em direção. Então, esse tipo de comunicação seria comunicação não verbal. Muitas vezes ela também vai dar muita dica pra gente. Ok. E quais são os sinais de alerta para o TEA? Os sinais de alerta do TEA são os comportamentos ou os atrasos que a criança vai apresentar e que irão nos mostrar que aquela criança ela tem um risco para estar dentro do diagnóstico do espectro autista. Certo. E qual é a importância de identificar os sinais precoces do transtorno do espectro autista? É importante a identificação precoce dos sinais para que a gente possa direcionar os nossos pacientes ao tratamento precoce. E assim nós vamos minimizar os impactos dos atrasos. Sinal precoce, gente, não significa o diagnóstico, não é diagnóstico precoce, é sinal precoce. Com isso, a gente faz o encaminhamento mais cedo às terapias multidisciplinares. E aí a gente tem o que a gente chama de intervenção precoce. Além disso, nós poderemos estabelecer um controle médico mais sistemático naquele paciente, de forma que nós vamos vê-lo periodicamente e acompanhar o seu desenvolvimento. E dessa forma nós vamos também diminuir não só o impacto dos transtornos, né, que aquela criança apresenta, mas também a gente diminui o atraso que aquela criança pode ter no diagnóstico. Então, quais sinais que a gente deve prestar atenção na primeira infância? Sabemos que tem alguns comportamentos que chamam mais a atenção das pessoas que convivem com as crianças com características do TEA. Por exemplo, quando falamos o nome da criança, ela não olha, né? Que é o que os pais muitas vezes relatam assim: ah, eu achei que meu filho era surdo, porque eu chamava e ele não olhava. Os atrasos de comunicação, né? Como eu falei, verbais e não verbais, os movimentos estereotipados, manias, por exemplo, organizacionais, aquela criança que enfileira, empilha, categoriza, separa por cor. Porém, a gente tem que prestar atenção que para cada idade a gente vai ver determinados marcadores. Então, por exemplo, para uma criança pequena, menor de 18 meses, por exemplo, ter estereotipia pode ser normal. O que não é normal é a criança deixar de brincar ou deixar de ter um contato porque ela está tendo uma estereotipia. Os marcadores, eles são iguais para todas as idades? Não, os marcadores eles vão mudar de acordo com a idade. Inclusive, existem alguns comportamentos que podem ser vistos até uma determinada idade. E para aquela idade, aquele marcador que para uma outra idade é um marcador, para aquela idade ela é neurotípica. Ok? Então, às vezes a gente tem comportamentos que para uma criança mais nova é normal e que para uma criança mais velha já passa a ser o marcador. Como eu falei anteriormente mesmo, a própria estereotipia. Outra coisa que a gente vê muito é o rodar, né? E às vezes acontece uma criança de 1 ano e meio, né? Fazer uma brincadeira de rodar. Mas, mais uma vez, essa persistência, a persistência do rodar ao invés de fazer outras brincadeiras mais adequadas para a idade, isso é que chama a nossa atenção. Sendo assim,
Quais são os principais marcadores de cada idade? Eu acho interessante a gente dividir os principais marcadores para cada idade. Eu vou considerar principalmente as crianças mais novas, mas assim, seria o tema, mas eu vou passar por todas. Então, até os 6 meses de idade, chama a nossa atenção aquela criança que busca pouco contato ocular, né? Aquela criança que a gente está amamentando, ela não olha para a gente, elas dão mais atenção ao objeto, né? Ela explora mais o ambiente, os objetos do que as pessoas. Muitas vezes a gente está conversando com aquela criança, ou está brincando com aquele bebezinho, né? E o bebê, ele simplesmente ignora a gente, ele não faz uma reciprocidade. Normalmente são crianças que tendem a ser mais silenciosas, e muitas vezes as mães queixam, os pais queixam assim: ah, meu filho começa a chorar e eu não tem nada de errado, né? Tem choros sem motivos aparentes. Pode ter também uma criança dessa idade que a gente vê uma persistência em determinados pedaços de objeto, a criança fica ali fixada, olhando um determinado pedaço de objeto, e aquilo não tem uma função, a criança não está explorando o objeto, ela está só fixada. Dos 6 aos 12 meses, é uma criança que a gente já vê uma dificuldade de fazer a imitação dos comportamentos adequados para a idade. Quando a gente está brincando, quando a gente está conversando, a criança não faz as expressões faciais com significado social e não nos respondem através de vocalizações, né? A gente vocaliza para a criança e a criança não responde de volta. Muitas vezes são aquelas crianças que se fazem de surda, né? Que quando a gente chama pelo nome, elas não olham, elas não respondem e não fazem comportamentos típicos da idade, né? Como, por exemplo, bater palma, mandar beijo, dar tchau. São crianças que, para a gente engajar ali com elas, ela precisa sempre de muito estímulo do adulto para que a gente consiga engajar aquela criança em alguma atividade. Ela parece sempre mais alheia, tá bom? Dos 12 aos 18 meses, normalmente são crianças que não brincam tão bem. Então, elas não demonstram interesse pelos objetos. E quando ela pega um brinquedo, um determinado objeto, ela não dá uma função habitual àquele objeto, tá? Tem dificuldade de compreender, de se ajustar às modificações da rotina, então os pais queixam isso, né? Viaja, vai dormir num local diferente, a criança não consegue dormir, chora a noite inteira. São crianças com muita dificuldade da mímica facial na interação social, então aquelas brincadeiras que a gente faz com a criança, que a gente faz determinadas caras, faz sorriso, faz peixinho, e a criança não engaja naquela brincadeira, ela não entende. Podem ter atraso de fala, tá? Mas lembrando aí que antes da gente ver o atraso de fala, a gente já vai ver o atraso de comunicação. Então é aquela criança, né, que a partir de 1 ano de idade, ela não aponta os objetos que ela quer. Ela vai usar o adulto de ferramenta, ela pega a mão, né, da pessoa e leva e coloca até o que ela quer, mas ela não aponta. Se eu aponto para ela determinado objeto, determinada coisa, ela não faz o olhar conjugado comigo, que é essa coisa de eu apontar e olhar para onde, né, a pessoa aponta, eu olho para onde ela está apontando. Ou então as próprias comunicações não verbais, do tipo de mímica mesmo, de compreender quando uma pessoa está triste, uma pessoa está feliz, não consegue ter essa percepção não verbal. Dos 18 aos 24 meses, a criança realmente não faz o olhar conjugado, né? Ela não olha para o que a gente está olhando. Se a gente fala determinado objeto, se a gente dá uma função para aquela criança fazer, ela não olha para o objeto que a gente está falando. Ela não tem interesse de fazer troca de turno. Então, aquela criança que a gente joga a bola para ela não devolve a bola. Ela não consegue entender essa troca. Agora sou eu, agora é você. Agora sou eu, agora é você. Elas vão usar muito menos gestos na comunicação não verbal, elas não conseguem entender bem essa questão de uso de gestos para comunicar. Quando eles estão falando, é uma fala normalmente ainda imatura, com poucas palavras, é uma fala que normalmente não está tão desenvolvida, não fazem as imitações do dia a dia, né? Que isso já é uma característica de uma criança a partir dos 18 meses, a criança imitar durante as brincadeiras as coisas do dia a dia.
Então, se é uma família, né, que arruma a casa, a criança vai lá e brinca que tá arrumando a casa, brinca com a panelinha, põe a bonequinha para dormir, cobre a bonequinha, dá boa noite, a gente vê que aquela criança ela não consegue fazer essa imitação, tá? O brincar dessa criança é aquele brincar pouco estruturado, ela não dá uma função muito adequada àquele brinquedo, ela não engaja na brincadeira, ela não entende a função. Muitas vezes você quer mostrar como que um determinado brinquedo funciona e ela sequer te dá atenção. Você está ali mostrando e ela já foi fazer outra coisa. Dos 24 aos 36 meses, né? Então a gente ainda tem ali uma característica mais de uma fala mais imatura. Muitas vezes elas já podem, né, usar da ecolalia, sendo que a gente tem a ecolalia que ela pode ser logo depois que a gente fala ou pode ser tardia. A criança pode fazer uso de jargões, né? Usar frasezinhas prontas que ela aprende, que ela fica repetindo com ou sem função. Então, ela realmente pode dar função para o jargão, mas você vê que aquela fala não é uma fala adequada, não é uma fala que você esperaria para uma criança, tá? Ela tem dificuldade de reconhecer, se reconhecer no pronome eu, né? Então eles vão usar o próprio nome para falar deles mesmos, não é o eu quero alguma coisa, é o nome e o resto da frase. E com isso, e como eles fazem também a ecolalia, muitas vezes a gente vê a inversão pronominal, em que a criança fala a frase toda e põe o nome dela no final da frase, que é como se fosse uma pergunta. Na verdade, ela está fazendo uma ecolalia da nossa pergunta para dar uma resposta. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o João, né, imaginário, ele quer água. E eu normalmente pergunto para o João assim: João, você quer água? Ou então, você quer água, João? E aí, o que o João vai fazer? Ele vai repetir a minha pergunta para mim mesma. Então, ele quer água, ele vai chegar para mim e falar assim: João, você quer água? Você quer água, João? E aí a gente percebe que essa criança ela tem dificuldade tanto de entender essa questão do sujeito, né, do pronome, mas também uma dificuldade na construção e na interpretação daquilo que ela está falando, tá? São crianças que elas têm uma dificuldade na função, na linguagem receptiva. O que é a linguagem receptiva? É exatamente isso, ela entendeu o que eu estou falando para ela. E também tem a dificuldade da linguagem que ela faz para os outros. Então, além de ter uma fala imatura, a gente vê que uma criança que tem pouca iniciativa para fazer a fala, tem pouco interesse de iniciar uma interação social ou uma conversa, quando entra num ambiente, explora muitos objetos e quase nada as pessoas. Tá? Então, essas são as principais características pela faixa etária. Eu achei mais importante falar das características do que falar dos testes. Apesar de que eu vou falar um pouquinho dos testes só para a gente saber. Doutora Suzana, fala para a gente então um pouco sobre as escalas de avaliação e diagnóstico do transtorno do espectro autista. Nós temos vários testes avaliativos, alguns são restritos à psicologia, outros não, e tem alguns testes que a gente usa, que a família pode usar e que os terapeutas usam muito nas terapias multidisciplinares, não só para o diagnóstico, mas também para você demonstrar onde que aquela criança está no diagnóstico, quais são as principais dificuldades, o que ela já conquistou, o que ela não conquistou e o que ela tem que conquistar. Tá? Normalmente, nós médicos, a gente tem várias escalas que a gente pode usar, mas as que a gente mais usa, principalmente quando fora da neurologia e falando aí da pediatria geral, a gente pode usar, por exemplo, a escala de Preô. A escala de Preô, ela é uma escala que ela pode ser usada dos 6 meses aos 18 meses. É uma escala que é usada na França de rotina. Os pediatras franceses, eles fazem uma escala de Preô normalmente com 6 meses, e aí se ela dá alterado, eles vão repetindo. E a gente sabe que duas alterações de Preô durante as consultas pediátricas, isso tem um valor preditivo positivo, né, por um transtorno do espectro autista.
A escala de Prior não vai dar o diagnóstico, mas ela é um red flag. Realmente, quando a criança tem um Prior alterado, aquela criança chama atenção. Então, normalmente o neurologista que tem um treinamento de Prior, às vezes um paciente vai no consultório por outro motivo, e aí a gente, instintivamente, a gente faz um Prior com a criança. E se aquela criança, vamos supor, com 6 meses, ela tem uma falha de Prior, mesmo que ela tenha ido no consultório para avaliação, por exemplo, de sutura, né, de fontanela, de crescimento de perímetro cefálico, ela é uma criança que ela vai voltar para mim para eu reavaliar o desenvolvimento, porque ela tem uma falha de Prior e eu tenho que avaliar como que esse desenvolvimento vai ficar. Dependendo da idade dessa criança, se for uma criança mais nova e você vai marcar a próxima avaliação. Agora, se ela tem uma segunda falha de Prior, aí você já tem que pedir a terapia multidisciplinar, tá? Uma falha de Prior, se for uma criança mais velha, eu na minha prática clínica eu já peço uma avaliação multidisciplinar e reavalio a criança, tá? Uma criança ali perto de 9 meses, um ano, se ela tiver falha de Prior, eu já peço. A outra que a gente usa muito na pediatria é a MCHAT. Sendo que a gente tem a MCHAT tradicional, que é a que a gente mais encontra na internet, nos sites e mesmo no cartão de vacina, e a gente tem a MCHAT modificada. Eu prefiro a MCHAT modificada porque ela traz questões que para mim me parecem mais interessantes para o autismo. A MCHAT tradicional é uma escala que ela é muito aberta, então eu não acho que ela pega tantas alterações. A MCHAT modificada, ela já mostra muito mais coisas e muitas vezes a gente consegue nas próximas consultas até ir reavaliando essas modificações que vieram na MCHAT. O MCHAT ele é usado de 18 a 24 meses, tá? Não é legal fazer depois de 24 meses, porque é uma escala que a criança, mesmo estando dentro do espectro, muitas vezes aos 24 meses, aquilo que eles usam como marcador, aquela criança não vai ter mais, tá? Logo depois da escala que a gente usa mais, a escala de CARS. Então, a escala de CARS, ela pode ser usada a partir dos 3 anos, mas prestando atenção no grau do desenvolvimento dessa criança, no grau do estímulo e tudo. Na época da pandemia, por exemplo, ficou muito difícil algumas crianças utilizar a escala de CARS, porque elas estavam tão hipoestimuladas e elas tinham tão pouco acesso às atividades do dia a dia, né, aos estímulos do mundo, que era difícil a gente perguntar para os pais ou a gente observar a criança, porque ela não tinha tido aquele estímulo. Então, o CAS, a criança ela já tem que ter um pouco mais de desenvolvimento, ela tem que estar com o desenvolvimento um pouco mais adequado ali para os 3 anos para ela ser um CAS bem feito. Senão, é um CAS que a gente faz, mas aí a gente reaplica, tá? Lembrando que as escalas, gente, elas não dão um diagnóstico, as escalas, elas orientam, mas o diagnóstico, ele é clínico. Além disso, a gente tem outras escalas, por exemplo, o ADOS, a gente tem o ADIR, a gente tem uma que a gente usa muito, no multidisciplinar usa demais, que é o PER-R, né? Que esse aí tem a parte do psicoeducacional, então ele é muito utilizado. Então era isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, né? Qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, eu vou deixar o meu e-mail. A gente tem um livrinho do Ministério da Saúde, que é um livrinho que eu acho muito bom de ter no consultório, de ter na recepção. Hoje em dia o Ministério não está entregando mais, mas vocês conseguem o PDF, a gente consegue imprimir. Porque esse livro ele fala não só das escalas, mas ele fala das terapias, fala da importância, fala das características. Então é um livro, um folheto assim, ele é bem pequititinho, bem legal da gente ter no consultório. Se alguém tiver interesse, eu até tenho salvo, tá? Eu posso enviar, só entrar em contato comigo por e-mail. Tá bom, gente? Um abraço a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tá certo. Obrigado, doutora Suzana, pela sua contribuição. A gente vai colocar aqui disponível no vídeo do YouTube o link dessa cartilha que você falou, mais o seu e-mail para quem tiver interesse de contato. Obrigado.